Humberto. Irmão, sempre é tão bom estar com vocês aqui. Mas eu estou falando, pensando nisso, tá? É muito bom mesmo. Eu tenho uma alegria grande quando eu encontro vocês nessa parte do dia, né? A gente está aqui na metade do nosso dia comercial, mas encontrar vocês me traz uma satisfação muito grande. Só o compromisso de estar aqui com vocês já tira a gente, né, do mundo, no sentido de se afastar um pouquinho do mundo, das obrigações do dia a dia, né, da correria, e é como se a gente fizesse como Jesus, né? Pedisse que todo mundo esperasse aqui e fôssemos no monte para orar. Então, eu me sinto hoje no monte, orando e falando com Deus aqui junto com vocês. O tema parece simples, mas é um tema muito importante. Deixe Deus agir. Deixe Jesus agir. Esse tema tem 3 palavrinhas. A primeira palavra vem do verbo deixar. E nós temos uma dificuldade de deixar. Nós somos apegados, né? Nós nos apegamos às coisas, nos apegamos a pessoas e nos apegamos a situações. Nós somos apegados, né? Mas ser cristão é um desafio no aprendizado do deixar. A gente tem dificuldade, ainda mais quando aquilo é nossa, nós achamos que aquilo é nossa responsabilidade. E, em geral, nós pensamos que tudo é da nossa responsabilidade. Está em nossas mãos a responsabilidade. Nós assumimos a responsabilidade sobre a nossa família, sobre os nossos empregos, nós assumimos responsabilidade sobre o nosso dinheiro, sobre os nossos bens, sobre os nossos cargos nas empresas, no trabalho, e nós assumimos responsabilidades também na igreja. E para nós é bom que a gente queira assumir tudo. Isso é uma coisa boa. Uma pessoa responsável é aquela pessoa com quem Deus pode contar. Que se ele pedir, você vai fazer. Ele fala igual que ele já faz. Se ele colocar, tem alguém com o microfone aberto aí, né? Eu aqui estou ouvindo muito barulho. Já estou com muito barulho aqui, tá? Eu estou aqui nos fundos da loja, mas tem muito barulho. Mas vocês estão me ouvindo bem, né? Ótimo. Então, ter responsabilidade é uma coisa boa. E eu sei que a Igreja do Senhor Jesus, aqui no Brasil, eu sei que nos Estados Unidos, no México, na Guatemala, em todas as partes do mundo, parece-me que nós somos educados pela Bíblia para assumirmos responsabilidades. E eu sei que tem homens e mulheres aqui que têm muita responsabilidade com a igreja. E isso é uma coisa boa. Porém, se essa nossa responsabilidade subir a cabeça, ou ela se colocar no lugar de Jesus, então fica errado. E há sim uma tendência dos seres humanos a assumir tanto a responsabilidade que ele começa a viver e agir como se tudo dependesse dele. Eu vejo irmãos e irmãs que assumiram tanta responsabilidade que eles terminaram tomando o lugar de Jesus. São eles que decidem, são eles que pensam, são eles que conduzem, são eles que escolhem. E hoje eu gostaria muito que todos vocês que estão nos ouvindo tomassem esse cuidado. Assumir uma responsabilidade necessariamente não significa que você que é o dono ou que você é quem manda, não é? E muitas vezes nós cometemos esse erro por amor, né? Do mesmo jeito que nós queremos fazer com os nossos filhos, que a nossa vontade prevaleça.
E muitas vezes a intenção é o cuidado, é o zelo. Porém, irmãos, nós não podemos permitir que esse senso de responsabilidade, de compromisso, se transforme em comando. E a gente precisa aprender a deixar, né? Deixar que Jesus assuma. E a gente não pode cair no erro de pensar que nós trabalhamos para Jesus, que ele coloca em nós, né, as obrigações. Não é isso, irmãos, né? Jesus não nos contratou para trabalharmos para ele, não é? Jesus nos chamou para trabalharmos com ele. Há uma diferença muito grande disso. Uma coisa é trabalhar pensando que está trabalhando para Cristo. A outra coisa é você trabalhar com Cristo ao lado dele. E os textos bíblicos no Novo Testamento que nos encorajam a isso, eles dizem que nós somos cooperadores com Cristo. Então, nós trabalhamos com Jesus, ao lado dele, tá certo? Mas ele jamais abriu mão de ser o cabeça, né? Ou de ser o cabeça, ou de ser a cabeça. Quando a palavra de Deus, né, ou quando nós falamos, usamos a expressão que Cristo é o cabeça, quer dizer que é aquele que vai à frente. É ele quem está na frente. Ele quem toma a primeira atitude. É ele quem responde, é ele quem indica, né? Ele que aponta o caminho. Isso é Jesus sendo o cabeça. Ele está encabeçando, ele está lá na frente, liderando. E quando nós dizemos que Jesus é a cabeça do corpo, quer dizer que a ideia vem dele. Uma coisa é a liderança dele, é o comando dele, ele está à frente, agindo. E a outra coisa é que a ideia vem dele. Nestas duas expressões, ambas colocam Jesus como centro e como nosso líder, como nosso influenciador, como aquele que nos que comprou, né, que nos comprou com o seu sangue, né? Uma expressãozinha que não significa comércio, mas significa que ele assumiu as nossas culpas para nos dar liberdade. E uma vez livres e por amor, nós seguimos a ele de coração. Então, a palavra deixe é para que a gente se desapegue do comando, que a gente aprenda a deixar que Jesus assuma. Então, nesse termo, há três palavras, como eu disse há pouco. Deixe, a segunda palavra é Jesus. E Jesus, ele é o cabeça e é a cabeça da igreja. Mas também ele é o cabeça da minha vida. E ele também é a cabeça da minha família. Tá certo? É Jesus quem está à frente do Sérgio. E é Jesus quem pensa pelo Sérgio. Né? Nós temos que ter a mente de Cristo, pensar como ele. E a terceira palavra é a palavra que vem de um outro verbo, do verbo agir, fazer, fazer acontecer, tomar uma atitude, uma ação. E é sobre isso que eu quero que a gente reflita na palavra de Deus hoje. Deixe Jesus agir, tanto na sua vida pessoal e principalmente na igreja. Não podemos ter igrejas que quem age são as pessoas, mas sim pessoas obedientes a quem realmente age. Olha como Jesus agiu no livro de Atos. Quem assistiu aquela série Atos para os Nossos Dias, a gente fixou muito a ideia, Atos de Jesus. Foi Jesus quem converteu Saulo. Foi Jesus quem conduziu os apóstolos. É Jesus quem ouve as orações e é ele quem faz por nós. É ele que, se pedirmos pão, ele não nos dará uma pedra, mas nos dará pão. É ele que, se pedirmos peixe, não nos dará uma cobra, mas nos dará um peixe. Ele é o nosso Senhor. E eu trouxe alguns textos aqui para nós refletirmos um pouquinho mais. Bom, primeiro, eu tenho alguns textos que eles são bem sérios e que nós devemos usar esses textos
para nos influenciar e para que nós saibamos que a igreja não é nossa. Nós estamos na igreja porque o Senhor Jesus nos agregou a ela. E não importa qual função nós temos na igreja, mas Jesus deixou bem claro para a mãe de Tiago e João, quando veio lhe pedir que colocasse seus filhos um à direita e à esquerda. E Jesus disse, não é assim entre vós, né? Porque aqui não tem primeiro. Aqui quem quer ser o último, esse sim será o primeiro. E servo de todos, não é? E essa é a igreja. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30, está numa série de versículos que eu coloquei aqui, para que todos nós possamos entender a importância do significado. Pode repetir o versículo, irmão? O capítulo. Primeira carta, eu não disse nenhum ainda não, tá bom, minha irmã? Eu ainda não disse nenhum, vou dizer uma série de versículos. Tá? Vamos lá, primeiro. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Olha que coisa, nessa é uma série, tá bom? Primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Eu estou lendo numa tradução razoável, tá bom? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Mas vós sois dele, em Cristo, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, aquele que se coloca na frente, que vai receber o prêmio, tá certo? Ou aquele que diz que tem alguma coisa, glorie-se no Senhor. Esse texto deixa muito claro que somos dele, de Deus, através ou em quem? Em Jesus Cristo. E o que ele fala sobre Jesus Cristo? Que ele se tornou parte de Deus, sabedoria. Olha, sabedoria e justiça e santificação e redenção. Então, entende que estas palavras, elas estão direcionadas a Jesus? Ele tem tudo o que nós precisamos. Por isso que, às vezes, não dá certo o que a gente faz. Por isso que nós somos fadados a muitos fracassos. E é por isso que, às vezes, a igreja não cresce. É por isso que, às vezes, os membros não se desenvolvem, não amadurecem. Porque não é Jesus quem nos está conduzindo. Às vezes, nós falamos tanto de fé, tanto de doutrina, mas não educamos a igreja para seguir estritamente o que Jesus pediu. E nós terminamos fazendo com que as pessoas nos sigam, ao invés de seguir Jesus. A frase importantíssima de João Batista deixa muito claro para que eu ensino a Bíblia, que aconselho irmãos, eu estou falando para mim, primeiramente. Essa frase de João, ela tem que fazer parte de cada palavra minha quando estou ensinando a Bíblia. Quando João Batista disse, convém, o correto, o certo é que Jesus cresça e que eu diminua. Convém que Jesus cresça e que eu diminua. Como isso vai acontecer? Quando nós deixarmos Jesus agir na igreja. E daqui a pouquinho nós precisamos dizer como. Tá certo? Outro texto é capítulo 3, ainda de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. 1 Coríntios 3, 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, alicerce, base, segurança, né? Ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Ninguém pode. Esses dois versículos que acabei de ler estão, né, essas duas passagens estão direcionadas a uma igreja do primeiro século, em que as pessoas tomaram conta. Não era Jesus o pastor deles. Não era a Bíblia que eles estavam, aliás, não eram os conselhos, né? A Bíblia, vamos dizer que ainda era oral, né? Era somente falada pelos seus apóstolos, os apóstolos de Jesus. Mas não era a repetição do que eles aprenderam de Paulo. Eles estavam falando deles mesmos. E provavelmente a igreja aqui tinham homens à frente
e mulheres à frente dos trabalhos também com as mulheres, né? E os trabalhos com crianças que eram ideias humanas que estavam sendo implementadas lá. Então, eram homens dirigindo a igreja, e não Jesus Cristo por meio de sua palavra, por meio de sua vontade. Colossenses é outro livro que trabalha muito para a questão de voltar-se a Jesus, combatendo algumas ideias daquela época. Colossenses, capítulo 1, versículo 18. Colossenses 1, 18. Eu vou ler o 17 também. Está falando sobre Jesus. Ele é antes de todas as coisas. Se Jesus é antes de todas as coisas, por que ele não tem que ser antes da minha opinião como professor, como evangelista, ou como presbítero, ou como membro da igreja, ou como conselheiro, ou como mestre, ou como diácono? Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste, ou seja, tudo vem a partir dele. Versículo 18. Ele é a cabeça do corpo, no sentido de que é ele quem pensa para o corpo só obedece. A sua ideia não serve se não for igual à ideia de Jesus. Então, Jesus é a cabeça deste relacionamento dos cristãos na igreja. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Quando se fala a cabeça, é Jesus quem pensa pela igreja. Não vamos trazer ideias novas, não vamos inventar doutrina tiradas da nossa própria vontade. É ele quem pensa. Então, vamos nos limitar a pensar igual Jesus. Tá certo? E o que você colocar como ideia no seu pensamento que venha da Bíblia. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas, ele ter a primazia. Tudo é dele. Colossenses ainda 2:19. 18 e 19. Ninguém se faça juiz contra vocês, usando como pretexto ser humilde, ou então que está cultuando os anjos. Baseado isso tudo em visões, enfatuados, sem motivo nenhum, na sua mente carnal. Agora, olha o que ele diz no 19. E não retendo a cabeça, ou seja, não absorvendo o que a cabeça do corpo diz. Quem quer ensinar demais, quem quer liderar demais, comandar demais, sem deixar que Jesus faça isso, termina assumindo. Retém a cabeça, ou seja, não deixa Jesus agir. Do qual todo o corpo, é em Jesus, todo o corpo bem suprido, bem vinculado, unido, por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. Se for Jesus agindo, não tem como a igreja não crescer. Não tem como um membro não crescer. E, por fim, Efésios, capítulo 1, versículo 21. Efésios 1, 21. Acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés de Jesus, para ele ser o cabeça. É que está na frente agora. Agora é o cabeça, não é a cabeça que pensa, mas agora é o cabeça, o líder, aquele que está à frente. E pôs todas as coisas debaixo dos pés de Cristo para que ele seja o cabeça, vá à frente sobre todas as coisas. Então ele deu a Cristo a igreja, ele deu a igreja para Cristo. Que a igreja é o qual é seu corpo, a plenitude daquele que enche em todas as coisas. Sabe, irmãos, todos esses textos, eles são contundentes e não aceitam mas, não aceitam mesmo porque, não aceita nenhuma justificativa para que se tire Jesus da liderança da igreja. Entende? Nenhum fundamento é maior do que Jesus, nenhuma ideia deve ser maior do que as ideias de Jesus.
E Jesus, ele trouxe uma ideia, sendo a cabeça da igreja, Jesus trouxe ideia para tudo que a igreja precisa. Não tem que criar nada, não tem que inventar nada. Jesus já pensou em tudo sobre a igreja. Ele pensou sobre quem entra na igreja. Homem, mulher, criança, idoso. Situação social, pobres, miseráveis, ricos, milionários, trabalhadores ou desempregados. Jesus, ele tem uma ideia para tudo na igreja, sobre quem pregar, quem ensinar, quem aconselhar, quem limpar, quem servir, quem ajudar crianças. Ele ensinou para casais, tudo que é possível que aconteça no mundo de situações e circunstâncias e pessoas, Jesus já teve a ideia. Está na Bíblia. Às vezes, difícil de você encontrar onde está, mas sempre tem alguém, como João Batista na igreja, que diminui e deixa que Cristo apareça, que o conselho de Cristo apareça, que a pregação de Cristo apareça. E a gente precisa internalizar isso, irmãos. Principalmente aqueles que estão à frente dos trabalhos. Lembrando que quem está à frente, quem é o cabeça é Cristo. Nós somos apenas instrumentos ou canais. E quem acha que as suas ideias são as melhores, você está querendo ser a cabeça da igreja, aquele que pensa, e não precisa. O corpo já está completo. Jesus já trouxe todas as ideias, e é ele quem vai receber a glória. Porque por isso que ele veio. E é por isso que ele sofreu tudo que sofreu, que foi humilde, que zerou a condição divina para assumir a forma humana. E depois que ele pagou por nossos pecados, nos resgatou, Deus deu a ele o nome que está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre, toda língua confesse. Filipenses capítulo 2 afirma isso. E parece sutil, sabe, irmãos? Mas a igreja de Cristo no mundo, isso já começou lá atrás. Desde que Jesus ressuscitou, desde Atos capítulo 2, dia de Pentecostes, há uma tendência dos homens, seres humanos, quererem a ideia minha melhor. Deixa que eu vou na frente. E não é isso responsabilidade. Responsabilidade é uma coisa, irmãos. Cabeça é outra, comando é outro. E ele é de Jesus. A igreja precisa de pessoas que estejam ao lado de Jesus, cooperando com ele na frente. E Jesus precisa de pessoas ao lado dele para ele compartilhar suas ideias, sendo a cabeça. Isso é essencial. Isso é muito importante. Então, se a igreja tem uma boa liderança... Não, mas espera aí. Deixa eu explicar melhor a palavra liderança, porque tem algumas pessoas que criticam a palavra liderança sem conhecer, tá certo? A palavra liderança não é a mesma palavra de comando, chefia, tá certo? A palavra liderança, ela significa alguém que naturalmente influencia as pessoas. Isso é a palavra liderança. Quando você vai contratar um líder para uma empresa, para uma indústria, ou para uma loja, ou para o comércio, você não coloca uma placa na frente da sua loja ou naquelas placas de vaga das indústrias, dizendo assim, precisa-se de líderes. Não. Eles contratam pessoas com qualificação para comandar, para dirigir um setor, para comandar uma equipe. Ele é o chefe da equipe. Isso não é liderança. Liderança é quando alguém conquista alguém pela boa influência. Isso é o significado da palavra liderança. E o mundo todo usa isso. Tem livros, best-sellers, um monte de gente ensinando que é liderança, mas às vezes a igreja não sabe o que é liderança e o mundo sabe. No exército, na polícia, e às vezes em muitas empresas. E infelizmente em algumas famílias tem o chefe, o comandante. Mas não foi isso que Jesus ensinou sobre liderança. O que Jesus ensinou sobre liderança foi conquistar as pessoas por sua boa influência, falando a verdade, sendo amoroso,
servindo. Isso é liderança. Jesus, em alguns momentos, ele apresentou o comando. Quando ele expulsou os mercadores do templo, quando Jesus chegou para Pedro e disse para Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Isso é comando. Jesus precisou usar poder e força nessas palavras. Mas, em geral, Jesus influenciava as pessoas e conquistava as pessoas pela verdade com que ele falava, pela verdade com que ele vivia, e principalmente pelo zelo às coisas de Deus. E isso influenciava todo mundo. Jesus influenciava ensinando, aconselhando, dando sua opinião, explicando o conceito de felicidade, explicando o conceito de perdão, de arrependimento, de misericórdia, de compaixão. Jesus ensinava, ele ensinava, e isso era a maneira dele influenciar todo mundo. Isso é liderança. Eu conheci, por conta da minha profissão, muitas empresas que, às vezes, a pessoa que era aquele operário comum, ele exercia mais liderança sobre a equipe do que o chefe da equipe. O chefe que o gerente ou o presidente da empresa contrataram, mas aquele homem só sabia dar ordens, mandar. Só usava o poder do cargo dele. Mas aquele operário, aquele homem simples que ficava lá apenas produzindo nas máquinas, ele tinha uma influência sobre as pessoas, ele conquistava as pessoas. Bastava uma palavra dele que todo mundo seguia. Chegava no horário, trabalhava com afinco, com dedicação, não reclamava do trabalho, era motivado, animado, todos os dias. Isso pela boa influência de um simples operário que sabia liderar, servindo, estando sempre pronto quando precisavam e apontando sempre, não, você está aqui para servir a empresa, você tem que ser honesto, não se atrase não fique mentindo para faltar, já vamos trabalhar junto, aqui é uma equipe. Aquele homem, ele fazia tanto pela equipe, muito mais do que aquele que recebia 4, 5 vezes o salário dele, porque tinha um cargo de comando. Mas liderança verdadeira é aquele que não usa o poder que tem, como Jesus, mas usa a influência e a autoridade. Jesus tinha autoridade no que ensinava. Ele elevava as pessoas a Deus, ele apontava ao Pai o tempo todo. Né? O próprio Jesus nem procurou a sua própria glória aqui na terra, mas ele assumiu, sim, responsabilidades. Porém, em nenhum momento ele se colocou acima do Pai, mas veio como servo humilde. Então, irmãos, a palavra liderança não é um bicho-papão. A igreja precisa de líderes bons, que sejam líderes verdadeiros, que conquistem as pessoas pela boa influência, que encorajem as pessoas a seguir Jesus, como João Batista fez com seus seguidores, que depois foram indicados para seguir Jesus. Não é? Um bom líder, ele quase não aparece, mas a equipe aparece. Um bom líder, ele não tem o seu nome estampado nas capas, mas a equipe dele, o grupo dele, é reconhecido como um corpo, como um time, não é? Eu gosto sempre de usar aquela expressão, né? A igreja que Jesus quer para ele é a igreja purê, né? É só para fazer uma comparação aí. Você tem um monte de batata, tudo com casca. Você percebe o tamanho, a forma, as diferenças entre as batatas. Aí você pega as batatas e tira a casca das batatas. Aí você vira um grupo de batatas. Mas quando você pega essas batatas e você descasca elas e bate tudo junto, vira um purê. Isso é igreja. Igreja não é um grupo de batatas descascadas, todo mundo parecido, igualzinho. Muito menos são as batatas, um diferente do outro. A igreja é um purê. Você não percebe quem é quem, porque está todo mundo em unidade completa. E o líder é que faz isso. Porque o líder, às vezes, você nem sabe o nome do líder, nem sabe quem está liderando. Por quê? Porque a igreja que representa Jesus. Quando você vê uma igreja forte crescendo, com a liderança entregue a Jesus, você vê Jesus sendo glorificado. É o nome de Jesus que é exaltado. E você percebe o trabalho de Jesus quando todos são iguais e fortes.
crescendo. Então, não recuse a palavra liderança, porque é uma palavra, ela não aparece na Bíblia, ela nem aparece nos posts de empregabilidade. Porque liderança você conquista. A liderança é uma conquista e não um cargo. Não é uma obrigação, nenhum comando, nenhuma chefia. E elas são importantes, sim. Porque precisamos de líderes que deixem Jesus agir. Que trabalha com Jesus. Mas o nome exaltado que vai aparecer é o de Jesus. Êxodo, capítulo 17, tem um texto muito interessante para ver a importância da liderança na igreja, como foi aqui. Êxodo, capítulo 17, quando a nação de Israel estava pelejando, lutando, né, guerreando contra os amalequitas. Eles estavam no campo lá embaixo. Brigando. E no alto da montanha tinha Moisés e aqueles que estavam com ele. Olha o que aconteceu. 17, versículo 8 em diante. Então veio Ameleque e brigou, pelejou contra Israel num lugar chamado Refidim. 9. Com isso, ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Ameleque. Amanhã estarei eu no cume, no ponto mais alto do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. Então ele disse para os seus servos: ó, arruma homens e vai lá pelejar contra os amalequitas. E eu estarei lá no monte, no pátio mais alto, segurando bem alto para todo mundo ver o cajado que floresceu no deserto, que representa a liderança de Deus. É o pastor guiando suas ovelhas. Quando vocês olharem para mim, que eu estar com o cajado com as mãos erguidas, vocês saberão que o Senhor está conosco. Versículo 10. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e ele pelejou contra Ameleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cume do monteiro. Quando Moisés levantava a mão, olha, presta atenção nesse versículo. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele baixava a mão, prevalecia o inimigo. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele se assentou. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. E quando Moisés cansava e abaixava a mão, o inimigo ganhava, porque o povo olhava para o monte e via Moisés com a mão abaixada, como se o seu líder está cansado, o seu líder não está presente. Ele não está mostrando o poder de Deus. E quando Moisés, junto com Arão e como Ur, levantava a mão de Moisés, o povo via a mão de Moisés erguida e começava a ganhar na batalha, se sentia encorajado. E isso acontece hoje em dia. Um bom líder que mostra que Deus está guiando o povo, quando a mão está mostrando isso de um líder, a gente começa a vencer as tentações, as batalhas espirituais, as doenças, elas não nos desanimam. As dificuldades que nós enfrentamos na vida não nos desanimam. Porque nós sabemos que aqui como é que nós não deixamos Deus agir? Quando nós não usamos a Bíblia para resolver os problemas da igreja. Como nós usamos só a nossa própria sabedoria. Tá certo? Quando você não vai na Bíblia para resolver os problemas. E quando isso acontece, quando você não usa a Bíblia, Salmo capítulo 1. Salmo capítulo 1. Não vou ler porque não precisa, né, irmãos? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, né? Aí ele fala, depois diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então, se você, quando a igreja ou você não usam a Bíblia para resolver os problemas, são suas experiências, suas amizades, é a ciência que está ajudando. Muitas pessoas hoje recorrem à terapia, ciência, remédio, medicamento, para aquilo que a Bíblia diz como se livrar, como cuidar, como tratar. Então, em primeiro lugar, quando a igreja não usa a Bíblia, ou como líder não usa a Bíblia, ou quando você não usa a Bíblia,
Segundo lugar, quando você lê a Bíblia e não pratica, Mateus capítulo 7, aquele que ouve minhas palavras e as pratica, ele será comparado a uma pessoa que edificou sua casa sobre a rocha. Então, quando você não usa a Bíblia para resolver as situações da igreja, quando você usa a Bíblia somente como leitura e não para praticar. Em terceiro lugar, quando você discorda da Bíblia, porque quando alguém fala o que a Bíblia não fala, é uma discordância da Bíblia. Você não concorda com o que Deus falou aqui na Bíblia. Em quarto lugar, quando você interpreta errado a Bíblia. Quando você acha que é uma coisa, mas não é. Porque quando você interpreta errado, você está escondendo a verdade. E qual é a causa de você ensinar a Bíblia errado? É que você tem preguiça de estudar, preguiça de meditar, preguiça de examinar as escrituras. Preguiça. Quando você tem muita preguiça, você ensinar a doutrina errada. Primeiro, não usar a Bíblia. Segundo, ler, mas não praticar. Terceiro, discordar da Bíblia. Quarto, interpretar errado. E o pior de todos, o quinto, quando você está deixando que os demônios ensinem a Bíblia. Quando você permite que os demônios ensinem a Bíblia. E eles usam a Bíblia o tempo todo. Olha a divisão religiosa do nosso mundo hoje. Mais de 3.000 seitas e denominações pelo mundo. E eu vou terminar dando os exemplos de que a igreja não está usando a Bíblia. Na disciplina da igreja, Mateus 18. Ninguém disciplina mais ninguém hoje. Ninguém expulsa mais ninguém da igreja hoje. Né? A pessoa não dá certo aqui, pula para outra congregação e todo mundo aceita, numa boa. A gente não usa mais a Bíblia para as ofertas. Parece que as ofertas o que você quiser tá bom, de qualquer jeito tá bom. Ninguém é ensinado. Hoje a igreja está sendo dirigida por chefes, muitas vezes, não por Jesus. O governo da igreja está desenhado no Novo Testamento. Outro assunto é que nós não respeitamos mais a congregação, a assembleia da igreja. Há irmãos que nem têm congregação, que pula de congregação a congregação. Não tem um corpo que ele serve e é servido. São irmãos viajantes pelas congregações. E, por fim, um dos assuntos também é o evangelismo. Nós paramos de fazer discípulos e estamos gerando seguidores de Jesus de púlpito, de grupo. Nada pessoal. Totalmente oposto ao que Jesus ensinou sobre discipulado. Sabe o que é isso, irmãos? É não deixando Jesus agir. E como que se deixa Jesus agir? Obedecendo o que ele fala, usando a Bíblia para tudo o que ele precisa. E para finalizar, irmãos, não vamos nos esquecer. A igreja o corpo de Cristo, só isso. Quem comanda a igreja é Jesus Cristo. Ele é o cabeça, ele que tem que estar à frente. Porque se a gente não fizer o que Jesus ensinou, sabe o que vai acontecer? Frustração nos nossos projetos. Falta de crescimento é atrofia espiritual. Deixar Jesus agir é só usar a Bíblia, irmãos, e obedecer ela. Deixa para Deus decidir o resultado. Mas a gente está tão preocupado com o resultado que a gente passou a ficar inseguro com Jesus dirigindo a igreja. Eu vejo que muitas vezes, irmãos, a igreja deste século, ela não tem segurança em Jesus, porque não está deixando Jesus tomar conta na nossa vida pessoal e na igreja. Acho que a gente tem muito que pedir perdão, sabe? Se este povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e fazer reto os seus caminhos, então virei e sararei essa nação. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por Jesus. Nos ensine a confiar nele. Nos ensine a adorá-lo. Não somente isso, mas adorá-lo em espírito e em verdade. Nos ajude, Senhor, a deixar Jesus agir. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Entrego a palavra aí para os irmãos. Obrigado pela oportunidade. Amém. Amém. Amém.
Louvado seja Deus. Amém. Muito obrigado, irmão Sérgio. Irmão Sérgio, muito obrigado. Deus abençoe você pela mensagem. Então, vamos orar, vamos pedir ao nosso irmão Pedro Santos para fazer a última oração, irmão Pedro. Amém. Vamos orar, hein? Agradecer a Deus por mais essa oportunidade, por mais essa rica mensagem da parte de Deus através de seu Filho. Querido Deus e amado Pai, Senhor da Glória, te louvamos, te bendizemos, rendemos graça e louvores a ti, Pai. Obrigado, Pai, por mais esse momento. Obrigado, Senhor, por cada irmão que aqui se encontra. Mesmo distante, Deus, mas o nosso coração se interliga através do teu Espírito Santo em nossas vidas. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida do irmão Sérgio Feijó, Pai, por nos trazer uma mensagem para que nós possamos, assim, entender e compreender que o Senhor é o nosso cabeça, o Senhor é o nosso guia, é o nosso pastor, é o nosso mestre, é o nosso Senhor. A soberania está sobre você, Pai. E nós temos que entender como servo. Nós podemos ser líderes, sim, mas aquele líder de servir com amor, dedicação e afeto e respeito de um para com os outros. Obrigado, Pai, por fazer-nos entender a tua palavra. E se alguma palavra, Pai, nós estamos achando difícil, nós pedimos sabedoria a ti, como teu servo, nos ensina. Está com falta de sabedoria, peça a Deus, o nosso Pai Criador, que Ele nos dá. E é assim, confiando em ti, Pai, que nós cremos e acreditamos e confiamos inteiramente o nosso coração a ti. Obrigado, Deus. Obrigado pela vida do irmão Sérgio, seja com ele e família, e com todos que aqui hoje se encontram. Em nome de Jesus Cristo, Pai, te oramos, te agradecemos hoje e sempre. Amém. Amém. Muito obrigado, irmão Pedro. Deus abençoe você. Então, vamos com os comentários com os irmãos. Irmão José Valdevino, tem algum comentário, irmão? Muito boa a mensagem. Obrigado, Sérgio Feijó, por nos instruir essa manhã, nessa quinta-feira, com essa linda e forte mensagem. Uma mensagem muito bem aplicada, saindo da palavra, né? Isso é que é importante. Que nem ele citou aí, muitos não usam a Bíblia, vai falando, sem usar a Bíblia. Tudo falou o que a palavra fala, né? Obrigado, Sérgio. Isso, Deus abençoe. Amém. Obrigado, irmão. Irmão César, você tem um comentário, irmão César? Quero agradecer, irmão Feijó, pelas palavras. Gostei muito, irmão, sobre quando você falou sobre a liderança, não é? Ainda que esse termo é sempre tratado de uma maneira difícil e não é bem aceito pelos irmãos, mas é importante ver que sempre existiu no corpo de Cristo esse tipo de influência, esse tipo de atitude expressando essa ação, não é? Eu me lembro da carta de Paulo a Filemon, quando ele faz aquela recomendação e ele sabia que ele ia fazer muito mais do que ele estava pedindo. Era uma forma de expressar uma certa influência, uma certa liderança, mas com um tom de amor, com um tom de serviço, com um tom diferente do que a gente vê no mundo corporativo. E sim, é necessário esse dom, não é? Que se expresse. Eu gostei muito, muito obrigado. Que Deus continue te abençoando e a todos os irmãos aqui.
Oi, César, você pode me ajudar com os comentários, adereçar o deles? Eu tenho aqui muito barulho. Ô, irmão, eu tô caminhando aqui, correndo, que eu tô trabalhando. E aí eu tô aqui, ó, no meio de um monte de coisa. Eu preciso de alguém que me ajude. Ok, tá bom. Vamos continuar então com os comentários. A nossa irmã Jéssica Canuto, tem algum comentário, irmã? Ou a nossa irmã Anícia? Oi, irmãos. A paz. Fale, irmã, fale. Quem vai falar primeiro? Pode falar, irmã. Ah, pronto. Não, eu só queria agradecer, né? E é muito bom que o Senhor continue nos despertando e a gente possa crescer cada vez mais na palavra e viver, né? A palavra do Senhor e compartilhar com os nossos irmãos para encorajar e com aqueles que ainda não conhecem o Evangelho. Ok, irmã, muito obrigado. Amém, meu Irmã irmão. Anícia? Amém. Obrigado pela palavra. A paz de Cristo Jesus, meus amados irmãos. Saludo para todos. Eu fiquei maravilhada com essa mensagem. Louvado seja Deus pela vida do nosso irmão Sérgio Feijó, que Deus usa divinamente. E é isso que eu estava um dia desse me perguntando. Onde eu passo é uma denominação aberta? Eu digo, Senhor, por que isso? Mas é isso, é como o irmão expôs aí. Não deixa Jesus ser o cabeça da igreja, o dono da igreja, e ficam criando coisas, ditando regras. Aí, como ele também endossou, né? Sai de uma, vai para outra que lhe apraz, mas não quer seguir a palavra corretamente. E é triste porque eu tenho uma filha que vive nessa situação, as velhas. Então, eu sempre, quando ia falar com ela, dava confusão, e eu dizia, você quer Jesus e mais alguma coisa? Eu acho que só deve ser Jesus. Eu quero Jesus e mais alguma coisa. Então, por quê? Agora, uma pessoa tão dedicada, uma fé mais errônea, porque ela só quer ir e só vem revestida se alguém lá profetizar, se alguém lá dizer alguma coisa, se alguém lá falar em línguas. Então, é duro, viu? Porque é uma pessoa que lê a palavra, mas interpreta errada, e fazem estudos errados, e ainda quer provar com aquele, tá entendendo? Sem ver todo o contexto. Não, mas é assim porque está lá. Então, pega um versículo isolado e faz algo que queira, entendeu? Que queira, que lhe apraz. Então, é triste. Eu estava um dia desse, meu Deus, quantas igrejas? Por que isso? E a gente vê também o interesse financeiro, né? Porque muitos obrigam a dar o dízimo, a pessoa sou canto, porque eu tenho amigas assim, que eu venho evangelizando, que sou canta, faz alguma coisa na igreja, se é dizimista. E eu digo, olha, a oferta o Senhor mandou, o dízimo não está mais no Novo Testamento, foi no Velho. E era para sustento da obra, para os órfãos, para as viúvas, para os sacerdotes. Então, hoje é oferta, dá com alegria, dá com amor, querer contribuir para o evangelho. E também não é dar qualquer coisa, não, porque tem gente que vai dar uma moeda, R$ 1. Tudo bem se você só tem aquilo, mas tem gente que a gente vê que não tem só aquilo, entendeu? E não quer contribuir, é ter amor pela obra, é ter amor pela casa do Senhor, pelo corpo de Cristo, pelos irmãos, para a propagação do evangelho, para que outras almas tenham conhecimento do que hoje nós temos. E é triste ver tanta gente enganada e pensando que está fazendo certo. E quando a gente vai falar, não aceita, e ainda diz que a gente aceita. É lamentável, mas vamos orar e continuar pregando para que aqueles que têm amor à palavra, aqueles que querem aprender, se dediquem e conheçam o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigada, irmão, pela palavra maravilhosa. Olhe, foi divino esse estudo. Deus te abençoe sempre, em nome de Jesus.
Muito obrigado, irmã. Deus abençoe. Vamos escutar ao nosso irmão Pedro. Os comentários, irmão Pedro. Oi, irmão, graças e paz a todos. Irmão, comentário, não tem como a gente comentar em cima de uma mensagem dessa, não tem. A gente só tem a agradecer a Deus por Feijó abrir seu coração e deixar Deus lhe usar. Só tenho a agradecer pela vida dele e pela nossa vida que tenta compreender a sua palavra. É isso aí, meu irmão. Forte abraço. Ok. Obrigado, irmão Pedro. Vamos escutar ao nosso irmão, a nossa irmã Cleonice. Eu vou ler o comentário do irmão Michel. Ele falou assim: muito obrigado, irmão Sérgio, feito pela mensagem. Que Deus continue nos abençoando. Sempre estou no trabalho. Obrigado, irmão Sérgio. Também o comentário da irmã Clonice. Muito obrigado, irmãos e irmãs também. A irmã Magdalena, tem um comentário, irmã? Otras españolas, lo siento. Tantas españolas y son millones. Lo siento también. Ok, irmão Sérgio, você quer falar alguma coisa, irmão Sérgio? Não, na verdade, irmão, é muito bom o comentário da irmã Anísia, isso é uma realidade triste lá de fora, mas hoje, especialmente, foi sobre nós, sobre a Igreja de Cristo no Brasil, né? Só para a gente despertar isso, porque as divisões já estão acontecendo muito de dentro para fora. Quantas igrejas de Cristo hoje já se dividiram, né? A gente tem que ficar atento a nós, porque o mundo já é do maligno mesmo, não tem jeito. Tá? Só a pregação do evangelho que pode tirá-los dessa lama toda. Mas hoje foi sobre a igreja de Jesus, né? Mas sim, muito bom, muito bom. Obrigado, irmão Sérgio. Muito obrigado, irmãos. Deus abençoe a todos vocês neste dia. Eu peço suas orações para a obra e as portas abertas aqui na Suíça, para a pregação da palavra e para o visto que eu preciso para fazer o trabalho aqui, tá? Deus abençoe, irmãos. Obrigado. Até mais. Obrigado, Beto. Até mais. Um grande abraço a todos. Até mais. A paz de Cristo. Amém. Valeu, forte abraço a todos. Valeu, César. Valeu, César, Saúde rapaz. para todos. Tá ficando velho, César, com essa barba branca. Tô ficando velho, irmãozinho. Tô ficando velhinho, mas o espírito tá novo, renovado. Só esperando quando receba o corpo novo, 0 quilômetro para a Sim. eternidade. Aí eu vou Deus ficar em abençoe. dentro para você. Fiquem todos em paz, irmãos. Deus abençoe Amém, todos. forte abraço. Valeu, Amém. Valtinho. Boa tarde para todos. Boa Deus tarde. abençoe a todos. Valeu, Pedro.